Em nome de Deus Uno, Sublime e o Eterno, eu começo este vídeo e saúdo a todos os irmãos na paz de Deus Uno. Que a paz e as bênçãos de Deus Uno estejam com todos vocês. Meus irmãos, a pauta de hoje, desse vídeo especificamente, é para comentar sobre, até para vocês conhecerem o meu posicionamento relacionado a isso que está acontecendo. Já vem se desenrolando esse caso do Epstein, né? Aquele judeu sionista, né? É importante vocês saberem que a minha implicância não é com a tradição judaica. Eu sou um cabalista, eu estudo cabala. Eu amo a tradição essênia, né, da qual fazia parte o nosso mestre Yeshua. Eu respeito os judeus tradicionais que são verdadeiros. É uma parcela ínfima. Existe aí talvez a cada 5 milhões, 1, 2 ou 3. Né, mas ainda existe. Muitos deles estão na internet lutando contra o falso Estado sionista de Israel. Sobre a pauta de hoje, sobre o caso Epstein e os norte-americanos que comem carne humana, eu vou deixar aqui o que eu penso sobre isso e o que a Eutalgnose pensa, né, o que nós pensamos. Geralmente, as pessoas ficam horrorizadas, né, quando essas notícias vêm à tona dessa forma. Pessoal, as pessoas, eles estão enganando vocês de novo, entendeu? Eles soltaram, isso aí é antigo, é milenar. Os judeus adoram Moloque e adoram aquele demônio Baal já desde os tempos bíblicos. Eram entidades malignas cananeias, né, do povo palestino, que tinha uma parte deles. Eles tinham vários povos na Palestina, dos palestinos, e entre eles tinha religiões diversas, né, e algumas adoravam esses demônios, que são os gênios do mal. E os judeus passaram a adorar esses demônios, mas nem precisava, porque as maldades que eles cometeram ao invadir a Palestina pela primeira vez faz com que eles sejam mais malignos do que os próprios demônios que eles adoram, Baal, Moloque e etc. Porque está escrito na Bíblia que eles dizem que Deus mandou eles matar os homens, as mulheres, as crianças e os animais, passar tudo ao fio da espada, cometer todo tipo de atrocidade e genocídio. E em outra passagem bíblica eles mandam eles matarem os amalequitas, as mulheres, as crianças, e pegar as meninas para eles estuprarem, né? Para eles usarem elas, as crianças, as meninas. Depois eles matam, né? Então, esse pensamento do que vocês viram o Epstein fazer, ele é um pensamento judeu-sionista, atuante até hoje. É importante vocês terem ciência que para um judeu sionista, você que não é filho de mãe dele, de uma mulher judia sionista, você não é humano. A sua carne tem tanto valor para eles quanto a de um animal qualquer. Na verdade é uma iguaria, porque você observa que eles comem carne humana de gente branca, como eles, né? Mas que não sejam judias. Eles não comem carne judia. Recentemente foi desmembrado aí pela Polícia Federal um grande esquema de sequestro de crianças no Brasil, que eram levadas para Israel. Essas crianças eram levadas para Israel, não é porque os judeus querem adotar criança. Deixa de ser inocente, gente. Judeu não adota criança que não é da raça deles. Eles valorizam muito esse negócio de sangue porque eles acreditam que eles são seres superiores. Eles acreditam que são descendentes dos Anunnaki. Essa é a doutrina central dos Illuminati, Rothschild, Carlyle e aqueles lá dos Estados Unidos, eu anotei o nome deles aqui, os Rothschild, os Carlyle e os Rockefeller. São todos famílias judias sionistas. Eles comem carne humana porque eles não nos consideram humanos. Entendeu? Para um judeu sionista, um ser humano que não é judeu tem que ser escravo ou servir de alimento. Para eles, essa é a realidade milenar. Não é hoje que eles inventaram isso aí. Aquele Epstein, que é um judeu sionista e era financiado pelos Rothschild, sei nem pronunciar esse nome direito, para mim não importa também, você sabe quem é.
Aquele assassino, criminoso, psicopata, né? Aquele cara é um psicopata. As pessoas estão acusando e culpando só ele, mas não é só ele. O presidente dos Estados Unidos comia carne humana lá toda semana. Come em casa, recebia em casa. Vocês viram que tem ele mandando entregar carne humana, os pacotes de carne até hoje. Eles comem carne humana faz tempo. Entendeu? Esse Donald Trump, que é idolatrado pela direita brasileira, come carne humana todo dia. Ele estuprava as meninas lá todo final de semana e continua fazendo isso, só que em outro lugar, de forma mais oculta, né? Houve um desentendimento entre eles, claramente, e aí eles resolveram que ou iam matar aquele judeu sionista líder do esquema, o tal do Epstein, ou então fazer um acordo com ele. Aí o acordo foi feito. Ele não morreu, aquele cara não está morto. Ele não morreu. Eles não iam matar ele, porque se eles tentassem alguma coisa contra ele, ia estourar uma bomba. Ele ia deixar documentos em outros lugares, com outras pessoas, para entregarem à mídia, para condenar todos eles. Mas por que então veio à tona tantas coisas? Porque eles querem que muita gente fique sabendo disso, porque eles querem banalizar o consumo de carne humana. A ideia deles é abrir frigorífico nas esquinas, pode ter certeza disso. Eles querem abrir frigoríficos industrializados de carne humana. Se os judeus dominarem o mundo, escute bem, se os judeus sionistas dominarem o mundo, eles vão consumir as outras pessoas. Aqueles que eles não matarem igual eles fazem com os palestinos. Olha, um exemplo claro da malignidade deles é o que acontece na Palestina. Israel é hoje um dos exércitos mais modernos do mundo, porque ele é uma extensão dos Estados Unidos. O Estado de Israel, na verdade, é falso, né? Um Estado fantoche. Ali é o exército norte-americano, uma seção sionista. Eles têm poder, né, militar de eliminar a Palestina em 5 minutos. Mas por que eles não fazem isso então? Porque eles não têm essa ideia. Eles querem manter o conflito aceso, porque enquanto houver a ameaça terrorista, certo? Enquanto houver a ameaça terrorista, eles vão ganhar muito dinheiro dos governos europeus e do próprio Estados Unidos, dos bancos e de todos os outros sionistas milionários que financiam aquele esquema de assassinatos massivos. Eles precisam daquilo para os atos de adoração satânicas deles, porque os judeus sionistas eles são adoradores de Baal e do demônio, do Yaldabaoth, dos seguidores deles. Eles não são escravos de Yaldabaoth igual as igrejas brasileiras, né? Esses adoradores aqui do Brasil, eles são escravos de Yaldabaoth. Aqueles são servidores de Yaldabaoth. Aqui no Brasil, os pastores que você vê na televisão, eles são servidores, não são escravos. Escravos são as pessoas que seguem eles, certo? Não vou citar nomes porque isso gera processo e eu não quero arrumar problema deste nível, né? Mas também, se vier, eu encaro de frente porque eu estou pronto para isso. A partir do momento em que eu assumi esta missão de levar a verdade e o conhecimento da palavra de Deus para as pessoas, eu sei os riscos que ocorrem e eu estou preparado para isso. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Não é hoje aquilo ali, entendeu? Eles estão sequestrando crianças e comendo elas e traficando órgãos humanos. Israel, Estados Unidos, esses governos europeus, faz muitos séculos. Faz muito tempo. Agora isso está mais intenso, né? Porque eles estão industrializando e vendendo esses órgãos, né? Eles abrem aquelas pessoas, depois de abusarem sexualmente, eles abrem o corpo daquelas pessoas, eles tiram os órgãos vitais, como o coração, o fígado, o rim, essas partes, pâncreas, e eles, sei lá, tudo que é possível doar, eles tiram aquilo, congelam, levam para algum lugar e vendem. E o resto da carne eles comem, eles consomem, certo? E isso não é de hoje, isso não vai parar, eles vão continuar, porque eles são malignos, e eles têm o apoio de quem? Aqui no Brasil? Dos milionários do agronegócio, dos milionários das grandes corporações, dos bancos, dos ricos, né? Eles têm o apoio das igrejas cristãs evangélicas, todos eles votam na direita, toda a direita brasileira milionária é envolvida naquele sistema. Não se engane, essas pessoas não têm um pingo de dó de vocês. Vocês vivem num país em que um deputado tem um salário milionário, né? Ele recebe 130 mil reais de verba de gabinete.
Ele tem 12 assessores ganhando mais de 20 mil reais, enquanto que um médico lá na UPA precisa, com um salário razoável, lá miserável, ele precisa atender 800 pessoas por dia, sem ninguém para ajudar ele, mas um deputado que não faz nada a não ser correr atrás de recursos para si mesmo, ele tem mais de 20 assessores, certo? Os caras têm uma verba de 54 mil para compra de terno, como se os milhões que ele já recebe, a fortuna que eles recebem de salário, não servisse, não desse para comprar um terno para ele. O cara recebe 54 mil de ajuda de terno, isso é uma esculhambação. Mas esses mesmos cidadãos, esses mesmos criminosos, né? Quem são cidadãos? São criminosos. Eles vêm a públicos votar contra a escala 6 por 1, sendo que ele nunca trabalhou na vida dele em escala 6 por 1, nunca. Ele é contra um botijão de gás para uma família carente. Entendeu? E eles querem encontrar justificativa para isso. Você está entendendo? E essas pessoas que comem carne humana lá nos Estados Unidos são todas brancas, são todas de direita, são todas ricas e todos são cristãos que vão domingo para a missa. Entendeu? Então, isso vai continuar. Vai continuar porque os juízes sabem e fazem parte, os delegados, os promotores, todo o esquema da sociedade apoia eles. Até o povo mais pobre aqui no Brasil, as pessoas pobres estão votando neles. Aqui no Brasil tem aquilo ali. Aqui some centenas de crianças toda semana. Eles estão comendo carne humana no Brasil faz tempo. Dentro dessas grandes fazendas aí, eles fazem o que querem. Eles estupram, eles matam, eles comem terra, jogam fora. Faz o que querem. Isso aí não é novo. Eles são satanistas, mas domingo eles vão para a igreja rezar. Entendeu? É tudo endemoniado, é tudo seguidor ou escravo de Aldabaote. Certo? Então, a única coisa que nós podemos fazer é jamais apoiar eles, certo? É jamais nos envolvermos com eles. Nós precisamos continuar firmes na verdade, buscando a verdade e transmitindo a verdade. Meu amigo, falar a verdade, transmitir a verdade é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque as pessoas amam a mentira. Elas preferem a ilusão. Elas amam, o oprimido ama o opressor. A maioria dos oprimidos, elas amam e elas sentem empatia pelo opressor porque, no fundo, ela gostaria de ser como ele. Algum sábio falou no passado que o sonho de todo escravo era ter um escravo para si. Isso não é uma coisa generalizada, mas é uma realidade que existe até hoje, certo? Então, é por isso que você vê muita gente por aí com a Bíblia debaixo do braço defendendo os comedores de carne humana. Porque, no fundo, ele gostaria de ser igual. Sabe por que isso acontece? Porque aquela pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço, ela tem o fundamento das crenças judaicas sionistas, que manda matar mulheres e crianças, estuprar as pessoas e torna isso uma coisa comum. Entendeu? Isso é muito nojento. Isso não foi Deus que ordenou. Isso é a palavra de Aldabaote implantada nas escrituras deles. E é por isso que eles estão perdidos. É por isso que eles apoiam essas coisas. Eles manifestam o horror publicamente, mas no fundo eles amam isso. Certo? É lamentável. Porque eles não só matam as pessoas, eles torturam, eles gostam de fazer elas sofrer. Você tem certeza disso quando você vê aquele criminoso imundo, comedor de carne humana, chamado Benjamin Netanyahu, o mais assassino de todas as pessoas que já passou por esse mundo. O Hitler teria vergonha de se sentar perto dele e nojo, de tanto crime que ele cometeu. Benjamin Netanyahu, o premier israelense, todos os premiers israelenses foram criminosos, né? Porque o movimento sionista é um movimento neonazi fascista. Então, esses criminosos, eles acreditam na impunidade. E eles não querem só matar o povo palestino, eles querem torturar. Eles sentem prazer, eles ficam em casa rindo, vendo aqueles vídeos daquelas crianças morrendo de fome, aquelas crianças sendo explodidas na hora que vão para a fila do pão, entendeu? Eles sentem prazer de ver aquelas casas explodindo, eles não querem matar eles logo, eles querem torturar, porque eles são sádicos, eles são doentes. Essa é uma geração maligna e doente.
E o cristão brasileiro está doente, né? O cristão brasileiro que foi para o extremismo, eles também são adoradores de Aldabaoth, eles também são apoiadores dos comedores de carne humana, é o herói deles, entendeu? Então não se engane, isso aí é uma casta, isso é muito difícil de se destruir. E os Estados Unidos da América, com mais de 3 mil arquivos do caso Epstein, liberou ali 1%. Porque, na verdade, ele está usando esse 1% para fazer propaganda, para atrair mais adoradores de Baal, para conseguir divulgar a mensagem de Baal. Entendeu? Porque o efeito é inverso. Você vê que eles ficam mostrando vídeos, que às vezes não tem nada, passa horas e horas uma câmera que não acontece nada, sendo que os verdadeiros crimes eles ocultaram, eles censuraram, colocaram tarja preta em cima. O nome dos verdadeiros criminosos, dos mais cruéis, que torturam as crianças antes de matar, eles colocaram tarja preta para censurar, para proteger, porque é gente do governo norte-americano. O governo mais maligno que já houve na face da Terra. Entendeu? Eles são tudo isso aí, eles são todos adoradores de Baal. Eles são endemoniados e adoradores do demônio, eles estão todos na perdição, eles vão continuar comendo carne humana e eles usaram esse caso para propagar o movimento deles. Com aquilo ali, um monte de jovem ignorante, os jovens curiosos que andam atrás de telema, de outras bobagens aí, eles vão ficar tudo interessado nisso agora. Todo satanista agora no mundo vai querer comer carne humana e matar criança também, porque eles viram o norte-americano fazendo e ninguém ser preso. O homem mais criminoso que há na face da terra nesse momento é o Benjamin Netanyahu e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, mas eles não vão ser presos. Porque nós vivemos numa época em que os valores estão invertidos. Aqueles demônios malditos, eles estão preocupados, eles gastam milhões fazendo campanha contra as pessoas de sexualidade diferente. Eles têm coragem, esses cristãos podres do Brasil têm coragem de perseguir as pessoas de sexualidade diferente, mas eles idolatram quem come carne humana e estupra criança, cara. É muito nojento isso, entendeu? Isso é de uma hipocrisia sem precedente. Mas o que eu lamento dizer para vocês é que enquanto eu estou gravando esse vídeo, crianças estão sendo assassinadas em algum lugar do mundo para ser comida por esses supremacistas brancos malditos que são idolatrados pelos cristãos brasileiros. Certo? Isso vai continuar, infelizmente. O nosso trabalho de restabelecer a verdade, tirar as pessoas dessas crenças limitantes, malignas, evitar que elas se envolvam com isso e a gente mesmo se afastar dessas coisas, é salutar para a preservação de um pouco de sanidade mental das pessoas no mundo. O nosso trabalho é de cura pelo mundo, mas é muito difícil, vocês já viram, porque o governo inteiro dos Estados Unidos está envolvido naquilo. E uma grande parcela da sociedade. A elite mundial, 4% da população mundial que detém todas as riquezas, porque o capitalismo é assim, o capitalismo ele é exploratório, ele é cruel, ele é miserável. E ele ainda tem condições de pagar a propaganda falsa para iludir aqueles que são explorados, para fazer com que eles defendam aquilo que explora eles. Eles são muito inteligentes. Você precisa reconhecer que eles são muito inteligentes. Então, esses capitalistas, eles estão com o poder financeiro em mãos e eles vão continuar explorando a sociedade e matando as pessoas, abusando delas o máximo que eles puderem, sadicamente, e depois vão comer a carne delas. Então, meu amigo, cuide dos seus filhos, acompanhe eles na ida e na volta da escola, oriente as suas crianças, tenha cuidado, porque aqui no Brasil é que está o suporte principal daquela máfia de comer gente lá dos Estados Unidos. Certo? É aqui que eles têm todo o apoio, é daqui que eles levam a maior quantidade de vítimas. Todos esses crimes, esses sequestros de crianças que são levadas para Israel, são levadas para esses judeus sionistas comer. Entendeu? Se você quiser acreditar, acredite. Se você não quiser, é problema seu, né? Aquele que deseja ter conhecimento, vem a mim que eu tenho um compromisso com ele. Quem deseja a verdade, venha que nós temos um compromisso com ele. Agora, se você quer permanecer na ignorância, eu não tenho nada com isso. Mas a verdade foi dita, você já sabe. Então se afaste das crenças limitantes,
Se afaste daqueles que apoiam os adoradores de Aldabaote e os escravos de Aldabaote e os comedores de carne humana, porque eles são todos adoradores do demônio, Baal, de Satanás, de Aldabaote, de Shaitan. Eles são malignos e eles querem destruir a obra de Deus e a humanidade. E isso não tem nada a ver com sexualidade diferente. Não me venha com essas conversas. Entendeu? Nós precisamos resgatar a humanidade. Na verdade, ninguém deveria comer nem carne animal. Comer carne animal é errado. Quando você come, quando eu e você, nós comemos carne dos animais, está fazendo a mesma coisa que eles. Não com a mesma gravidade, mas é um crime também e terrível. Está devorando a carne de um ser vivo. Entendeu? Eu tenho feito grandes esforços, já estou nessa fase lacto-vegetariano, lacto-ovo vegetariano, né? Ainda como queijos, ovos e essas coisas, mas a ideia é a gente parar de comer carne até dos animais um dia. E eles estão no oposto, eles estão comendo carne humana. Quando não tiver mais ninguém para eles comer, eles vão se comer entre eles, entendeu? Porque eles são demoníacos, eles são malignos, eles são capitalistas, eles são donos de banco, eles são donos do sistema SWIFT de pagamentos mundiais, grandes corporações, grandes construtoras, das redes de cartão de crédito. É esses caras que comem carne humana. Entendeu? Eles são da direita, eles são cristãos, são supremacistas brancos, são Ku Klux Klan. Entendeu? Esse é o movimento deles. E toda pessoa que apoia eles é porque já está iludida, já está na egrégora de trevas deles. Então se saia, meu amigo, se afaste disso, porque esse é o caminho de morte. A verdade, e somente a verdade, ela está no livro luminoso. Leia o livro luminoso e liberte-se pelo conhecimento. Volte-se para Deus, o verdadeiro Deus, não aquele que manda matar criança e estuprar criança, conforme está escrito no Antigo Testamento. Não estou condenando o Antigo Testamento todo, não, só 90%, tá? Então, que Deus nos abençoe, nos livre desses seres malignos e trevosos, nos abençoe, nos proteja e nos cubra com o seu manto de luz, para que a gente não se torne vítima deles. Principalmente para que a gente não venha a defender eles como muitos estão fazendo por aí. Indiretamente. É pior ainda. Deus abençoe e bom fim de tarde a todos.